Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins, da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa primeira aula do módulo 1. E nessa primeira aula do módulo 1, vamos fazer uma introdução do estudo de projetos. A gente inicia a nossa introdução vendo como a palavra projeto é utilizada. Então, a palavra projeto ela é utilizada para expressar o produto de uma atividade intelectual de interesse particular de uma pessoa ou de uma organização que está relacionada ao alcance de um possível objetivo que foi idealizado. Então, aqui eu mostro alguns exemplos de projetos na área pública. Aqui temos 3 projetos. O projeto Tamar, que foi um projeto que tinha o objetivo de preservar as tartarugas marinhas. É um projeto feito na área ambiental. O projeto Genoma Humano, que é um projeto de mapeamento de códigos genéticos do ser humano. Esse projeto foi feito na área biomédica. E o projeto Escola do Futuro, que tem por objetivo fazer uma escola em que o ensino seja personalizado, ou seja, cada pessoa vai aprender de uma forma individual. Esse projeto ele foi idealizado na área educacional. Então, o que é que todos esses projetos têm em comum? Então, primeiro, que eles são projetos da área pública, né? Segundo, que eles ainda estão em execução no Brasil. Legal? Então, esse fato deles continuarem em execução no Brasil faz com que essa definição de projeto para eles, né, não caiba mais, está entendendo? Então, nesse caso, seria melhor chamá-los de programas. E por que isso? Porque um projeto, ele é bem determinado, né? Ele tem uma limitação, né? Ele tem início, né? E tem fim marcado. Então, uma vez alcançado seu objetivo, ele finaliza. Então, a principal característica do projeto é que ele é temporário. Então, como esses projetos alcançaram seus objetivos e houve uma decisão de continuidade das suas operações, então ele deve ser chamado de programa, porque ele necessita de recursos de financiamento para essa continuidade. Então, esse conceito de projeto fica prejudicado. Legal? Então, para que vocês entendam isso, eu coloquei aqui uma figura que mostra a agregação entre programa e projeto, né? Um programa ele é feito no nível tático, né? E o projeto ele é feito no nível operacional. Então, considerando os 3 níveis, né? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Tá? Então, o programa está no intermediário aqui, né? No nível intermediário, que é o nível tático, tá? E o projeto está no nível operacional. Enquanto que o plano está no nível estratégico. Então, o que significa isso? Significa que o plano abrange vários programas que abrange vários projetos. Então, o plano se desdobra em programa que se desdobra em projetos. Eu coloquei aqui um exemplo aqui no caso do Plano Brasil. Então, nós temos o Plano Brasil, que tem por objetivo melhorar a vida das pessoas no país, né? Então, para que esse plano seja alcançado, ele tem inúmeros programas, entre eles o programa Fome Zero. Ou seja, o programa Fome Zero é só um dos programas que o Plano Pro Brasil tem, né? E esse programa Fome Zero tem seus projetos, né? Então, a fim de atender o acesso a alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda e mobilização e controle social, então inúmeros projetos são formulados, né, são idealizados para que
esse programa dê certo. Então, por exemplo, aqui, o projeto de capacitação social. Então, esse projeto de capacitação social é um projeto feito dentro do programa Fome Zero. Então, todos esses projetos, né? Tamar, Genoma e Escola do Futuro, eles foram inicialmente, né, concebidos numa fase conceitual, né, em que se especificou o prazo de execução, a data de início, a data de fim, que pessoas estariam envolvidas nesse projeto, equipamentos e instalações que seriam utilizados, tudo isso para que o objetivo fosse alcançado. Além da fase conceitual, esses projetos também tiveram uma fase de planejamento, né, em que foram feitos estudos sobre benefícios, custos sociais, né, as variáveis relevantes que poderiam influenciar na implantação do projeto, né, as consequências positivas ou negativas. Isso tudo foi visto na fase de planejamento. E nessa fase o objetivo era verificar a viabilidade, né, viabilidade operacional, viabilidade financeira, viabilidade social, né, tudo isso associado ao risco do projeto ser possível ou não. Tá entendendo? Então, é assim que os projetos públicos são idealizados, planejados e executados. Então, e como é que nasce um projeto público? Então, um projeto público nasce a partir das demandas dos moradores, né? A partir da demanda dos cidadãos. Por exemplo, a gente sabe que a organização política administrativa brasileira delega aos municípios, né, um monte de serviços básicos, né, como educação, saúde, né, serviços de infraestrutura, né? Então, os municípios, compartilhando essa responsabilidade com a União e com os estados, oferecem esse serviço para a população, né? Então, a população, diante de suas necessidades, demandam esses serviços e o município tenta fornecer. Como por exemplo, né? A construção de uma nova creche, a presença de um caminhão de lixo na zona rural, uma biblioteca móvel, a construção de uma praça. Então, todos esses serviços que a população demandam, né? Então, são serviços que demandam projetos, né? Então, para que eles sejam de fato oferecidos para a população, é feito inicialmente um projeto para ver se há viabilidade de fornecer esse serviço. Então, a partir dessas demandas, né, surge uma diversidade de alternativas como soluções, né? E essas alternativas envolvem aspectos intersetoriais que vão mexer com o órgão público. E a questão é como fazer para resolver essas situações, problemas e oportunidades que existem. Então, o órgão vai se mobilizar para tentar responder essa pergunta, né? Outra pergunta, né, que o órgão vai se mobilizar para responder é que fatores e variáveis vão afetar a escolha de uma alternativa para resolver aquele problema. Então, essas questões são as questões que surgem diante das possíveis soluções para atender uma demanda da população. Um exemplo, vamos a um exemplo. Imagine a seguinte situação problema, né? Então, imaginem que o nível de aprendizagem dos estudantes da cidade de Salgueiro, né, que é medido pelo IDEB, esteja abaixo da média nacional, tá? Então, que tipo de solução o poder público pode propor para melhorar o IDEB desses alunos, né? Que tipo de solução? Então, vamos lá. Algumas possíveis soluções. Por exemplo, aumentar o salário dos professores. Isso é uma boa solução, né? Vai deixar os professores mais motivados, né? Entretanto, tem um custo financeiro, né? Outra solução possível, capacitar melhor os professores, né? Ou seja, com novas metodologias de ensino, tá? Isso também tem um custo, né?
Comprar computadores para alunos, professores e para a escola também é uma possível solução, né? Talvez esses equipamentos, né, mais tecnologia possa ajudar os alunos a entender melhor o que é ensinado, né? Contratar monitores, né, para dar reforço na escola, isso também tem um custo, né? Então, é uma possível solução. Outra possível solução seria melhorar o ensino com novos quadros e métodos dentro da escola. Então, 5 possíveis soluções que têm suas limitações, né? Então, e a principal limitação é o orçamento disponível, não é isso? Então, quais são os fatores decisivos que possibilitam a conciliação, né, dessas possíveis soluções? Então, primeiro, a questão financeira, né? Ou seja, é preciso conciliar as limitações financeiras do órgão público a, aos projetos, né, que ele tem, né, as possíveis soluções para os problemas que existem, diferentes visões de mundo, né, que a comunidade tem, né? Ou seja, as pessoas pensam de forma diferente, consequentemente, vislumbram, né, soluções diferentes. E nem sempre é possível atender a todos, né? A questão ideológica dos servidores públicos também pode afetar a escolha de uma alternativa, e essa alternativa nem sempre ser a melhor. Tá? O interesse dos políticos da situação, né? Ou seja, o interesse do prefeito, né? O interesse dos vereadores que são do seu partido ou da sua coligação, né? O interesse dos partidos e políticos da oposição, né? Será que eles vão concordar com a solução que foi proposta? Então, essas são algumas situações que podem surgir, né? Alguns fatores decisivos na hora de fazer o projeto. Então, quais são as conclusões que a gente pode tirar a partir desse exemplo? Primeiro, de que existem inúmeras soluções para uma mesma demanda, né? Para uma mesma situação, problema, né? Ou seja, você pode ter soluções baratas, né? Ou pode ter soluções caras, né? O fato é que essas soluções vai resultar em um novo serviço público que vai ser oferecido para a sociedade, né? E esse serviço público vai depender de recursos humanos, tecnológicos, né? Materiais, recursos financeiros. Então, não vai ser apenas algo mágico que vai acontecer. Não, vai demandar recursos, né? E é por isso que a gente faz um estudo de viabilidade econômica, financeira, social, ambiental, um estudo que vislumbre todas essas áreas, né, que vão impactar no bem-estar social das pessoas daquela comunidade, daquela cidade. Tá? Então, a esse esforço temporário que vai ser desenvolvido, né, é o que a gente chama de projeto. Tá legal? Isso é projeto. Então, quais são as características dos projetos? Primeiro, eles são temporários, né? Ou seja, eles têm uma duração limitada, com datas de início e término. Tá? Segundo, que eles são únicos. Tá? Então, únicos por desenvolverem algo que nunca fora feito naquelas mesmas condições. E terceiro, que necessitam de recursos para serem realizados. Então, essas são as 3 principais características dos projetos. Não tem como fazer num passe de mágica, legal? Então, um pouco das histórias do projeto vai mostrar que muitas construções que a gente conhece, né, vieram de projetos, né, demandaram projetos para serem concebidas, como por exemplo as pirâmides do Egito, o Coliseu de Roma, né, as muralhas da China, né. Então, tanto as pirâmides do Egito, quanto o Coliseu de Roma, quanto a muralha da China, elas foram concebidas por alguma forma de projeto. É isso que essas construções têm em comum. Então, e como é que surgem essas questões relacionadas ao projeto, né?
ou seja, como é que ela é sistematizada e passa a ser adotada, né? Então, o primeiro marco na história dos projetos, ele surge no século XVII, né? No livro Inside Apple Project, né? De Daniel Defoe. Tá? Então, esse é um marco que mostra a importância dos conceitos de projeto. Né? Então, por exemplo, o projeto do motor a vapor de James Watt. Então, isso é um projeto. Legal? Entretanto, só no século XX, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, é que de fato, né, os projetos são utilizados em larga escala, né? Como, por exemplo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usou projetos, né, usou essa sistemática de projetos para planejar, né, o uso da energia nuclear, né, a produção de submarinos, produção de armas, né, produção de aço, entre tantos outros produtos que eram necessários para a guerra, né? Inclusive aquele primeiro computador, né, que foi feito para descodificar, né, a criptografia que os alemães utilizavam para passarem mensagem, né, através do enigma, né? Então, os alemães tinham uma máquina de criptografia, né, em que eles transmitiam mensagem entre as suas unidades e essas mensagens eram codificadas, né, eram criptografadas. Então, foi desenvolvido, né, na Inglaterra um projeto para tentar decodificar essas mensagens. Tá legal? Inclusive tem um filme, né, que mostra essa passagem da história. Tá legal? O fato é que no período pós-guerra, esse conhecimento passa da área militar e vai para as empresas, né? E passa a ser utilizado como uma valiosa ferramenta gerencial, né? Para planejar ações e desenvolver produtos. Legal? Então, é assim que evolui os projetos. E aí, em 1996, né, o PMI, né, que é o Instituto de Gestão de Projetos, né, que foi fundado por especialistas norte-americanos nos Estados Unidos, legal? Com o objetivo de compartilhar conhecimentos já consolidados sobre projetos, lança o PMBOK, que é o Guia de Referências sobre Projetos. Né? Então, é um guia bem extenso. Atualmente está na 7ª edição, tá? E tem mais de 300 páginas, tá legal? Então, eu deixo mais na frente aqui um link, né, em que você pode ter acesso a ele. Legal? Então, esse guia de referência ele sistematiza os conhecimentos existentes sobre projetos, com objetivos de ajudar profissionais da área de projetos, ajudar executivos, ajudar gestores, tudo para que eles possam elaborar e gerir projetos de uma forma eficiente. Legal? E aqui em Pernambuco, né, a gente tem o PMI-PE, né? Legal? Lá você pode encontrar, tá? Aqui está o endereço do site que você pode acessar e ter acesso ao guia do PMI, tá? O PMBOK. Então é isso, gente. Então, essa é a nossa primeira aula e aqui estão algumas questões de fixação sobre ela, né? Na primeira questão, eu peço que você cite 3 exemplos de projeto recente, né, em qualquer área, que foram ou estão sendo implementados pela prefeitura do seu município, né? Petrolina, Juazeiro, Salgueiro. Tá? Veja quais são os projetos que estão sendo implementados pela prefeitura do seu município. A segunda questão é que você faça uma pesquisa no seu município sobre os projetos que você citou, né? E descreva resumidamente por que eles foram desenvolvidos, ou seja, que objetivos eles estão propondo atender, não é isso? Ou seja, se é uma demanda dos moradores de um bairro, se é a demanda dos moradores de toda a cidade, legal? E na terceira questão, eu peço que você verifique na prefeitura, né? Se tem na prefeitura, se tem no seu município
algum projeto na área de educação, legal? E implementação. Então, para você responder essa pergunta, você deve procurar a Secretaria de Educação ou verificar no site, se houver site, tá? Para conhecer esses projetos. Geralmente, as secretarias de educação divulgam os projetos em andamento. Legal? Então, vocês devem fazer isso nessa primeira aula. Até a próxima.